it's just, there's all this pressure, you know? And sometimes it feels like it's right up on me and I can just feel it, like literally feel it in my head, and it's relentless. And I don't know if it's gonna stop. I mean, that's the thing that scares me the most, is that I don't know if it's ever gonna stop. Yeah. Well, you do have a nail in your head. It is not about the nail. Are you sure? Because, I mean, I'll bet if we got that out of there... Stop trying to fix it. No, I'm not trying to fix it. I'm just pointing out that maybe the nail is causing... You always do this. You always try to fix things when what I really need is for you to just listen. No, see, I don't think that is what you need. I think what you need is to get the nail See, out. you're not even listening now. Okay, fine. I will listen. Fine. It's just... Sometimes it's like there's this achy... I don't know what it is. And I'm not sleeping very well at all. And all my sweaters are snagged. I mean, all of them. That sounds really hard. It is. Thank you. Ow! Oh, come on. Ow. If you would just... Don't... E aí, pessoal, beleza? O que vocês acharam do vídeo aí? Bem legal, né? Interessante. Vou dar um pouco da visão de como a PNL explica isso, tá? Que vocês viram. Então vamos lá. O que acontece é o seguinte: seja você terapeuta, ou seja você uma pessoa que gosta de dar conselhos, ou seja apenas você uma pessoa bastante curiosa, amante de conhecimento do comportamento humano, como as pessoas funcionam, vamos lá. O que acontece é o seguinte, que o problema que as pessoas expressam verbalmente geralmente nunca é o problema de fato, tá? Vou explicar um pouco mais disso. Isso não quer dizer que elas estejam mentindo, nada disso, mas é muito mais do que isso, sabe? Quando uma pessoa está trazendo um trauma lá do passado, um acontecimento que faz ela sofrer ainda hoje, ela está vivendo o passado no presente dela, tá? E pra gente importa a estrutura, sabe, desse fenômeno e não o conteúdo em si, tá? Quando as pessoas vêm falar sobre algo que aconteceu, desabafar sobre algo que elas estão sofrendo, elas não vêm dizendo que está revivendo aquilo. Elas geralmente usam palavras como eu fiquei marcada com isso, isso me trouxe marcas, eu estou carregando lembranças, entendeu? Então assim, resumindo tudo, o que é? Não é o conteúdo em si, mas e sim as crenças e generalizações que a pessoa fez do acontecimento, tá? O acontecimento, ele é imutável, ele aconteceu, não dá pra voltar no tempo e mudar, tá? O que tá afetando aquela pessoa que veio expor um problema pra você não é o problema em si, mas sim as crenças e generalizações que ela fez do acontecimento. Vamos supor que a pessoa sofreu uma traição algum tempo atrás, entendeu? E ela veio desabafar com você, ou veio procurar sua ajuda. O que acontece é o seguinte, ela não foi traída de novo, mas ela carrega marcas dessa traição, entendeu? O que aconteceu, aconteceu. O que é importante pra gente, pra ajudar o paciente ou nossa amiga a chegar a algum lugar, é entender o quê? Quais são as crenças e generalizações que ela criou do acontecimento. Porque quando ela foi traída, ela pode ter criado crenças que não é suficiente para alguém, crenças que facilmente ela pode ser deixada, ser abandonada, crenças que facilmente ela pode ser trocada, entendeu? Ela pode ter gerado algum medo nela de se relacionar futuramente, entendeu? Então, são essas crenças e generalizações que as pessoas fazem que nós temos que tratar, e não com o fato em si. Apontar o problema em si não ajuda a pessoa, entendeu? A gente tem que tratar as percepções dela do problema, entendeu? As crenças e generalizações, que são as famosas marcas, né? Que eles vêm a nós falando, ó, eu tenho marcas disso que aconteceu, entendeu? Então, eles absorveram algo desse acontecimento. Eles não podem trazer esse acontecimento de novo, mas eles podem trazer o que aprenderam com esse acontecimento. Essas crenças podem ter sido geradas por eles mesmos, através do acontecimento, ou pode ter sido gerado por outras pessoas, entendeu? Quando for aconselhar ela no momento.
Deixa eu te dar um exemplo bem claro. Vamos supor que o meu vizinho vem e rouba o meu Wi-Fi. Vamos lá. Meu vizinho está roubando meu Wi-Fi e eu não gosto disso. O acontecimento é que ele está roubando meu Wi-Fi. O meu problema, minha queixa, deriva das minhas crenças e generalizações que eu faço desse acontecimento. Ou seja, quando ele rouba meu Wi-Fi, eu sinto que eu estou sendo passado para trás, que eu estou pagando, me esforçando para pagar a internet aqui em casa, para que outra pessoa venha usufruir ilegalmente e sem respeito nenhum à minha pessoa, sem vir pedir a senha nem nada, e usufruir disso de graça. Então a crença que eu tenho é que eu estou sendo passado para trás. A crença que eu tenho é que eu mereço um melhor tratamento. As generalizações que eu faço é que pessoas que agem dessa maneira não se importam com o próximo, não se importa com o que a pessoa está fazendo para pagar, se está difícil para ela pagar ou não. Ela só quer apenas benefício para si próprio e não se importa nem um pouco de prejudicar outra pessoa. Essas são as crenças e generalizações que me fazem tomar uma atitude, seja reclamar, seja, sabe? Então, quando eu me sinto mal com isso, eu não me sinto mal com o problema em si, mas são minhas crenças e generalizações, entendeu? Que eu formo delas, entendeu? Então, apontar o problema de alguém nunca resolve, entendeu? Nós tratamos com a percepção do problema da pessoa, entendeu? Ou seja, temos aí uma pessoa que andou falando mal de você. Vamos supor, a pessoa falou mal de você e naquele momento você se sente mal com isso. Tá, o acontecimento foi que ela falou mal de você. Vamos agora por um exemplo bem prático mesmo, com esse exemplo aí, pra gente poder entender bem melhor, tá? Então a gente pega o seguinte, o acontecimento, tá? E o seu estado atual agora, suas crenças e generalizações que você fez desse acontecimento. Vamos supor que o seu estado atual agora, com suas crenças já formadas, seja: a pessoa não tem menor respeito por mim, eu me sinto mal por isso e acho que eu estou sendo injustiçada por essa pessoa estar me defamando tanto, tá? Esse é o seu estado atual, você está frustrado, tá? Agora, se você parar para pensar e eu te perguntar, a intenção dessa pessoa quando estava fazendo fofoca de você, tá? Quando ela estava fazendo essa fofoca sua, a intenção dela era que você estivesse assim nesse momento, frustrada e acreditando que você foi injustiçada? A intenção dela na fofoca era justamente te fazer sentir injustiçada? Era simplesmente ela fazer o seguinte: olha, eu vou falar mal dessa pessoa porque eu quero que lá na frente ela se sinta assim, assim, assado, do jeito que você está sentindo agora. Eu quero que assim, lá na frente ela se sinta injustiçada e que ela sofra com o mau testemunho que eu preguei dela. Vai descobrir que não é essa a intenção. Às vezes na fofoca a pessoa estava insegura, tinha uma opinião sobre você e decidiu passar adiante para ver se outras pessoas pensavam igual, mas não te prejudicar diretamente. Mas você pode vir me dizer: ah, mas mesmo assim, na intenção dela, ela não se preocupou se essa conversa chegaria até mim e se me prejudicaria. Talvez realmente ela fez essa fofoca para te prejudicar. Mesmo se for isso, a gente ainda vai estar lidando com suas crenças e generalizações do ocorrido, entendeu? Porque vale a pena avaliar se realmente a pessoa fez isso para te prejudicar, tá? Se ela fez isso para te prejudicar, o que ela estava ganhando com isso, o que ela estava buscando com isso, entendeu? Vale a pena avaliar, por quê? Porque acontece o seguinte: ela tenha feito isso ou não para te prejudicar, as crenças e generalizações que nós sempre fazemos ela fez isso para me prejudicar. Então, nós procuramos ficar mal antes de ir aos fatos e o que realmente aconteceu, entendeu? Supor que você está com seu pai e no momento de besteira sua você faz algo errado ali e ele te chama a sua atenção para tentar te motivar. Ele fala assim: olha, desse jeito não dá. Vamos supor que ele esteja com raiva mesmo, aquele momento que a pessoa estoura com raiva e fala o que não devia ir na hora errada. E vamos supor que ele diga o seguinte: olha, já chega, tá? É a terceira vez que você faz isso, eu não aguento mais isso. Isso precisa mudar, entendeu? Aí, o que você faz? Você fica ali meio triste que tomou aquela bronca, só que depois você começa a criar crenças de generalizações que
seu pai não te ama tão profundamente, ou que você não é suficiente para ele, ou que você simplesmente não dá conta de fazer o que ele pediu, você é uma pessoa que é inadequada, é uma pessoa que dá desgosto pro seu pai, entendeu? Então, se você parar pra pensar bem, quando seu pai estava te dando bronca, era a intenção dele fazer com que você se sentia da maneira que você está sentindo, ou seja, não te ama, que ele acha que você não é capaz de fazer coisas boas, que você só faz, entre aspas, digamos assim, merda na sua vida, entendeu? Era a intenção dele que você criasse crenças desse tipo? Ou era a intenção dele te motivar, entendeu? Faz mais sentido nós dizermos o seguinte: ele tem boas intenções, só poderia ter feito escolhas melhores das palavras, ou só poderia ter me deixado ciente da motivação dele, entendeu? Mas as intenções dele são boas, entendeu? Então, assim, o seu problema geralmente é a sua percepção, as suas crenças e generalizações que você criou daquele determinado problema, e não do problema em si. Porque nós sempre estamos decodificando outra mensagem do que a real mensagem que as pessoas têm passado pra gente, entendeu? Talvez uma pessoa olhe torto pra gente, a gente fica com aquela imagem mental: nossa, aquela pessoa não gosta de mim, aquela pessoa tem ranço de mim, aquela pessoa simplesmente não vai com a minha cara. E talvez a mensagem que ela quis passar com aquela cara naquele momento foi simplesmente: não fala comigo, não chega perto de mim hoje que eu não tô bem, entendeu? Então, assim, isso na PNL ajuda muito a nós, as pessoas com que nós trabalhamos, porque são nossas crenças, nossas generalizações que nós fazemos, que realmente nós criamos como um problema pra gente, entendeu? As pessoas hoje em dia são marcadas a cada minuto, todo tempo as pessoas são marcadas por palavras, por gestos, por algo, e simplesmente elas decodificam. Não existe uma pessoa ali com uma arma apontada na cabeça dela falando o seguinte: ó, isso aconteceu porque você é assim e assado, porque você merece ou não isso, entendeu? Somos nós que remoendo e criamos um significado para aquilo, e geralmente são significados ruins, entendeu? São nossas crenças e generalizações do acontecimento, entendeu? Então é com isso que nós temos que tratar. Não, como no vídeo, não adianta a gente ficar apontando pro prego, entendeu? Enquanto o problema está na percepção da pessoa. Não adianta a gente falar: não, o problema é esse, entendeu? O problema é relativo. Algumas pessoas aquilo é problema, para algumas pessoas aquilo não é problema, entendeu? Então, o que a gente trata, a raiz de fato, é as percepções das pessoas do problema, ok? Eu espero que tenham gostado. Talvez ainda hoje saia mais um vídeo de definição de problema na PNL, ok? Grande abraço, não esqueça de comentar, tá? Se inscrever, se gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe com quem você sabe que gosta desse tipo de conteúdo, ok? Grande abraço e até a próxima.